muitas vezes é como Deus ouve a oração. Que critérios Deus usa para que uma oração seja atendida? Você já pensou nisso? Você já passou pela situação de que você talvez ore e fala assim, mas eu peço e Deus não dá aquilo que eu estou pedindo? Bom, existe alguns relatos de orações na Bíblia. Eu gostaria que você meditasse comigo em uma oração. Eu vou ler aqui. Ela está relatada em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 a 10. Diz assim: Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, ó, que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Assim, impressionante, né? Jabes, a história de Jabes está relatada lá em Crônicas. E primeiro vem dizendo que a mãe dele chamou ele de aquele que causa dor. Porque ele nasceu e toda vez que uma criança nasce, uma mãe geralmente passa por muitas dores para ter esse filho. Mas se você pegar para o contexto espiritual da coisa, e até social, você consegue perceber que nós seres humanos às vezes causamos dor nas outras pessoas. Talvez seremos lembrados em algum momento como aquele que trouxe sofrimento de um jeito ou de outro. Talvez nem porque quer, mas porque o sofrimento existe. Mas Deus relata a história de Jabes e diz assim, vai dizendo assim, e ele foi o mais ilustre entre seus irmãos. Mesmo que a sua mãe tivesse falado que ele causava dor, ou que ele causaria dor, ou que em meio a dores ele nasceu, Deus falou, ele foi o mais ilustre. Ele foi o mais ilustre por quê? Qual a percepção que ele tinha? Bom, se você olhar para essa parte da Bíblia, eu vou colocar aqui meu smartphone para falar com você melhor. Pronto. Se você olhar para essa parte da Bíblia, você vai ver que existe uma genealogia que trata das 12 tribos de Israel. E todos os primogênitos, desde Adão até a época do cativeiro. São mais de 500 nomes, é uma lista infindável. Mas no meio dessa lista, Deus o Espírito Santo para o relato e coloca a história de Jabes, uma pequena crônica, uma pequena biografia da vida deste homem. E diz que ele foi mais ilustre que seus irmãos. Ele foi mais ilustre por quê? Porque Deus deu tudo aquilo que ele pediu? Bom, vamos analisar a sua oração e tentar entender esse contexto. Jabes invocou o nome do Senhor. Invocou a Deus. Bom, existem 5 aspectos na oração dele que temos que analisar. Primeiro, ele pediu para que ele fosse abençoado. Senhor, que o Senhor me abençoe. Sabe? Pedir a bênção de Deus. Pedir a bênção de Deus é mais do que pedir coisas ou pedir circunstâncias. Pedir a bênção de Deus é perceber que vai ser feito na sua vida uma obra que só Ele pode fazer. É submeter a sua vida ao senhorio de Deus. É saber que Deus está conduzindo todas as coisas. Então, a bênção de Deus, nós, neste mundo em que vivemos, nós colocamos a bênção como talvez um carro, um pouco de dinheiro no banco, saúde. Isso não é injusto, não estou falando que é injusto, estou falando que no contexto de Jabes, ele é colocado como mais ilustre dos seus irmãos porque ele pediu que Deus governasse a sua vida. A bênção de Deus está ligada ao governo de Deus. Bom, o segundo aspecto, ele pediu para que Deus alargasse as fronteiras da vida dele. Sabe, eles viviam num tempo em Canaã em que todas as 12 tribos estavam lá.
né? E era um tempo muito difícil porque não tinha rei. E eles viviam da glória do passado, eles viviam pensando em como o povo saiu do Egito e como Deus operou suas maravilhas na saída do Egito, a a abertura do Mar Vermelho, depois a queda dos muros de Jericó, para que eles entrassem definitivamente na terra de Canaã. Mas o presente era negro porque não existia rei. As pessoas faziam o que queriam. Parece que Deus não estava ali. E o futuro era sem esperança. E em meio a tudo isso, Jabes olha para o Senhor e fala: Senhor, me alargues as fronteiras. Parece muito com o pedido de Caleb. Sabe, Caleb com 88 anos, quando entrou em Canaã, ele podia pedir mais tranquilidade aos 88 anos. Mas com 88 anos, Caleb pediu o Monte Hebron, a região de Hebron, que era uma região montanhosa. Ele pediu uma oportunidade de lutar mais pelo Senhor. Sabe, é isso que Jabes pediu. Oportunidade de representar melhor o Senhor, mesmo em meio a um tempo de tanta mazela social que ele estava vivendo. Então, nós temos que entender isso. Sabe, quando pedimos a bênção do Senhor e pedimos para que Deus nos alargue as fronteiras, temos que estar dispostos a trabalhar por Cristo. E isso me remete ao terceiro aspecto da lição, da oração dele. Que seja comigo a tua mão. Sabe, que Deus dirija a sua vida. Até esse momento, se você olhar para a oração de Jabes, parece que ele está pedindo por coisas pessoais, para a vida dele. Mas não, ele está pedindo para representar melhor o Senhor. Ele fala assim, seja comigo a tua mão. Querido, quando você pede que Deus esteja com você, é mais do que proteção, é governo, sabe? É que o cetro do Senhor esteja sobre a sua vida. E Deus, quando opera com a sua mão na tua vida, grandes coisas são feitas. Você passa a ser não só um receptáculo, mas um instrumento da bênção de Deus. Olha só, a bênção de Deus não é só para que chegue e pare em você, mas a bênção de Deus, ela passa por você. E olhando ainda para a oração de Jabes, temos o quarto aspecto da oração dele. Ele fala, me preserves do mal. Sabe, quando você ora a Deus e pede a Deus para que Deus atue na sua vida, para que seja contigo a mão dele, que ele alargue as fronteiras, ele também guarda você do mal. Mas que mal? Que você cometa o mal? Também. Mas que o mal faça morada no seu coração e na sua mente. Quando Jabes pede para que Deus o guarde do mal, é mais do que proteção contra os inimigos temporais. É proteção do ser. Que o seu ser seja guardado de fazer o mal, de pensar o mal, de ter intenções maléficas. Para que toda a obra do Senhor possa acontecer na sua vida. E o quinto aspecto. Que não tenha aflição. Que não tenha sofrimento. Bom, quem não quer viver sem sofrimento, né? Ainda mais no mundo que nós vivemos. Mas nesse aspecto espiritual aqui, Jabes estava falando assim, Senhor, que eu fique em paz. Que eu fique em paz, sabe por quê? Porque apesar das circunstâncias, eu tenho o Senhor. Queridos, a maior bênção que Deus pode conceder na sua vida é a presença de Jesus Cristo. Quando ele fala, te guardes do mal, que você tenha um coração preservado do mal, só existe uma maneira de ter o coração preservado do mal. É receber a pessoa de Jesus Cristo na sua vida. Por isso que a oração de Jabes, ela foi ouvida, querido. Porque ele pediu as coisas certas. Peraí, então o que acontece, Wesley? Por que eu não sou atendido? Porque eu peço as coisas erradas? Queridos, todas as coisas que pedimos com relação ao estudo, à construção de patrimônio, à segurança ou saúde, são justas.
Mas o mais importante e que Deus está disposto a dar de maneira abundante é Ele mesmo, é a pessoa de Jesus Cristo. E só com a pessoa de Jesus Cristo é que todas as outras coisas serão acrescentadas. Bom,